Olá, sejam bem-vindos a esta análise técnica de um projeto bem sofisticado de processamento de linguagem natural. Hoje, a gente vai detalhar o motor de análise que foi projetado para uma missão que é bem crítica: entender a verdadeira voz do cliente, decodificando as emoções que estão por trás do que é dito. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? As empresas hoje coletam uma montanha de feedback, mas a análise tradicional, na maioria das vezes, só arranha a superfície. Ela até nos diz se um cliente está satisfeito ou não, mas raramente o porquê ou a intensidade real daquele sentimento. Então, bora mergulhar nos detalhes. A gente vai começar entendendo por que aquela análise tradicional já não dá mais conta do recado. Depois, vamos abrir o capô para ver a anatomia desse motor, descobrir a inovação principal dele, entender o valor que isso gera para o negócio e, claro, dar uma espiada no futuro dessa tecnologia. Vamos começar pelo básico. No mercado tão competitivo como o de hoje, entender o feedback do cliente só como positivo ou negativo é pouco. É como tentar navegar no escuro com uma bússola que só aponta para o norte e para o sul, sem nenhuma precisão. A diferença aqui é gritante. A análise padrão é um instrumento mais rústico, que só nos diz se existe um problema. É uma abordagem totalmente reativa. Já a análise emocional, por outro lado, oferece uma precisão cirúrgica. Com 22 emoções granulares, ela se torna estratégica. Ela revela o porquê por trás do sentimento e permite que a gente atue de forma proativa. E com isso, a gente sai daquelas 3 categorias simples para um cenário emocional infinitamente mais rico. Este motor consegue identificar 22 sentimentos distintos, que vão desde alegria e admiração até frustração e ansiedade. É um salto gigantesco em termos de inteligência de dados. Tá, mas como é que se constrói uma precisão desse nível? Vamos agora mergulhar na arquitetura do motor para entender o que de fato acontece por trás das cortinas. O processo todo se desenrola em 4 etapas fundamentais. Tudo começa com a geração de dados de altíssima qualidade. Em seguida, o texto é enriquecido para ganhar mais contexto. Depois, múltiplos modelos de inteligência artificial entram em cena para fazer a análise. E no final, o que a gente tem é um insight de altíssima precisão. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas. O alicerce de toda a precisão desse sistema está aqui. Ele tem uma capacidade única de gerar os próprios dados de treinamento. Usando léxicos gigantescos, ele cria milhares de exemplos de texto muito realistas para cada uma das 22 emoções. Isso garante que os modelos de IA aprendam as sutilezas e as nuances da linguagem humana de verdade. Então, chegamos ao ponto crucial. Como o sistema alcança essa precisão toda? A resposta está em uma inovação de 2 partes que é o verdadeiro molho secreto da coisa, a fusão inteligente de contexto e léxicos emocionais. A primeira parte da inovação é o que a gente chama de expansão semântica. O sistema não analisa apenas o que foi escrito. Usando um processo inspirado em RAG, que é a geração aumentada por recuperação, ele identifica os termos-chave no texto e enriquece esse texto com conceitos relacionados. É como dar para os modelos de IA uma colinha de contexto antes da prova. E o fluxo é bem simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. O texto original passa por uma extração de termo-chave. Em seguida, um modelo procura por palavras semanticamente parecidas. E o resultado é um texto muito mais rico em contexto, pronto para uma análise bem mais profunda. O segundo componente-chave aqui são os léxicos emocionais. Pensa nisso como um dicionário gigante, curado manualmente, que mapeia milhares de palavras e expressões direto para uma das 22 emoções. Se a inteligência artificial é o cérebro lógico, os léxicos são a intuição, guiando a análise com um conhecimento super especializado. E aqui a mágica da fusão acontece. O sistema combina de forma inteligente a previsão bruta do modelo de IA com a pontuação do léxico. E repare nos pesos, 55% para o léxico e 45% para a IA. Isso garante que o conhecimento humano que foi curado tem uma leve vantagem, o que resulta numa precisão final simplesmente extraordinária. Ok, toda essa sofisticação técnica é impressionante, a gente sabe, mas por que ela importa na prática? Vamos agora ver o impacto real disso nos negócios, traduzindo essas emoções detalhadas em ações que são puramente estratégicas. Esse é o poder da granularidade. Detectar frustração num ticket de suporte é totalmente diferente de detectar tristeza. A frustração indica um obstáculo, um processo que travou e pede um escalonamento.
Já a decepção aponta para uma quebra de expectativa com o produto. A alegria identifica um fã da marca. Cada emoção destrava uma ação de negócio específica e de altíssimo valor. E claro, esse nível de ação estratégica só é possível porque o sistema por trás de tudo alcança mais de 90% de acurácia na hora de identificar a emoção correta em todas as 22 categorias. É uma confiabilidade que permite tomar decisões baseadas em dados com total segurança. Então, o que tudo isso significa para o futuro da inteligência de negócios, da experiência do cliente? A verdade é que a gente está entrando numa nova era. Essa frase resume perfeitamente a filosofia por trás desse projeto. O objetivo final não é só analisar dados, mas sim transformar esses dados em uma compreensão genuína da experiência humana, em escala, criando uma conexão de verdade com o cliente. E a gente termina com uma reflexão. O feedback de clientes é uma mina de ouro de insights, mas a verdadeira riqueza não está nas palavras em si, e sim nas emoções que movem essas palavras. A questão não é se os dados têm algo a dizer, mas se as organizações estão realmente equipadas para ouvir.